Eu sou apaixonada pela pecuária gaúcha. Para mim, a pecuária mais bonita que tem. Essa parte da tradição, para mim, ela é importantíssima. Bom dia a todos. Mais um Agronautas começando. Um prazer poder estar aqui novamente com os colegas queridos e uma convidada muito especial para o nosso programa de hoje, que está se iniciando. A Lígia Pimentel, acredito que a maioria dos nossos ouvintes conheçam, ou pelo menos quem é muito do setor e gosta do assunto mercado, conhece bastante, tenho certeza, que é a nossa convidada de hoje. Eu tenho a honra para mim, porque é uma amiga muito querida, uma pessoa que eu admiro muito, de apresentá-la e de poder compartilhar hoje o nosso Agronautas com ela, com essa pessoa tão especial e que nos traz tanto conhecimento. A Lígia, nasceu em Bebedouros, no interior de São Paulo. Ela é filha e neta de produtores, pecuaristas, essencialmente. Então, por isso, viveu toda a sua infância, né? Desde a infância, ela tem um contato muito especial com a atividade, com o setor. É formada em medicina veterinária pela Universidade de Marília, né? E consultora de mercado agropecuário, consultora de mercado agropecuário, que é o principal, digamos assim, o reconhecimento principal ou a ligação principal da Lígia hoje, né? Tanto que a gente consome a questão de análise de mercado, dados, isso é muito legal. Desde o início da sua carreira, ela trabalhou como consultora, né, e com estudo de mercado, e se aprofundou ao ponto de, em 2011, fundar a Agrifato, com o objetivo de justamente apoiar o setor, auxiliar, trazer informação, né, no momento da tomada de decisão e também a dedicação e desenvolvimento das atividades da empresa. Então, ela começou aí na Agrifato cada vez mais se aprofundando e trazendo mais opções de produtos, vamos dizer assim, né? A Agrifato hoje envolve muitas coisas. A Lígia, ela é uma pessoa muito querida, sempre à disposição, por isso que eu gostaria de falar isso, né? Uma pessoa, é o tipo de pessoa que sempre que a gente precisa de um apoio, de uma informação, de uma ajuda, ela está sempre ali disponível. Eu acho que isso é algo louvável nos dias de hoje, pensando em mercado propriamente, né? Em apoio, em essência dos seres humanos, sabe? Da gente poder se apoiar e se ajudar. Então, eu gostaria muito de compartilhar isso, porque é uma pessoa que sempre que eu preciso, e eu gosto muito dessa área, ela está sempre pronta ali para me ajudar, e isso é com todo mundo. A gente escuta sempre falar muito bem dela. Acredito que muito isso vem, claro, da essência da criação, mas também de uma mulher de fé, né? Uma mulher que exerce a sua fé, que pratica a sua fé na família, muito família, e que eu tenho a honra de poder dizer que é minha amiga. Então, eu fico muito orgulhosa de poder dizer isso e trazer ela hoje para os nossos agronautas participando aqui com muita informação. Bem-vinda, Lígia. Bem-vinda, querida. Obrigada, minha querida. Nossa, que introdução. Eu poderia devolver ela exatamente igualzinha de volta e devolver para você tudo isso. Obrigada. Porque você é uma pessoa muito querida, muito positiva. O dia que você esteve aqui comigo, eu saí toda É feliz, verdade. cheia de pensamentos bons. Foi um dia muito especial. Então, Aquele Vozes foi para guardar no coração. eu Muito podia te bom. devolver tudo isso e mais, viu? E muito mais. Que bom. Obrigada. Obrigada pelo convite, gente. Uma alegria estar aqui. Eu adoro o programa de vocês, adoro o trabalho que vocês fazem e acho que estamos juntos aí numa caminhada importante, por coisas importantes. É Então, verdade. a gente tem um projeto aqui não só de pessoas que estão trabalhando, mas que têm um objetivo em comum e um propósito, né? Quando a gente faz coisa com propósito, principalmente depois de um tempo que a gente já está na vida profissional, a gente já tem um tempinho de estrada ali, você quer coisas com propósito, né? Que te encham não só a vida, assim, a parte profissional, mas a alma também. Então, parabéns aí pelo projeto, que alegria estar aqui. Muito obrigada, obrigada. Sinta-se em casa, sinta-se na sala de casa, porque a gente aqui se sente assim, né? Literalmente na sala de casa. Então, acho que para começar, eu acho que era legal, Lígia, já que tu tem essa história tão rica, familiar, que tu nos contasse um pouco justamente dessas tuas origens, né, do campo, que isso a gente vê sempre muito marcado em ti, né? Tu sempre fala com muito carinho, com muito apreço. Eu acho que era legal compartilhar um pouco de toda a origem, né, dessa tua ligação com o campo, dessa origem familiar. Assim, eu tenho dos dois lados, né, da família, a gente veio do meio rural.
Acho que até pelo fato de o Brasil, um dia, o mundo ter sido muito rural também. Mas a gente permaneceu nessa história e aí estamos até hoje. Eu considero um grande benefício, na verdade, mas é assim que a produção agropecuária é formada, né? Porque você precisa de um conhecimento praticamente empírico para produzir. É muito difícil você É, começar a se formar na universidade e falar, não, agora eu vou ser produtor rural. Você precisa de um conhecimento ali que passa de pai para filho, né? Uma paixão que se passa de pai para filho. Eu brinco que assim, não é fácil estar. A gente tem pecuária no Cerrado, né? No Mato Grosso do Sul em específico. Então, não é fácil estar na poeira, não é fácil estar ali no sol, né, quente. Ali tem dias que facilmente ultrapassa 40 graus, não é a realidade do Rio Grande do Sul, que tem outros desafios também, que no é, inverno baixa de zero muitas vezes, então ao contrário. Mas assim, não é fácil estar ali. Muitas vezes, na violência dos animais, em alguns casos, tem diminuído, mas ainda existe. Obviamente, são animais, são presas por natureza, então muitas vezes são reativos. Não é fácil estar ali em cima de um trator na hora do almoço, né? A gente eventualmente tem acidentes que acontecem lá na fazenda, cada vez menos também, mas eventualmente acontece. Então, é uma vida fisicamente dura, né? Começa antes do sol nascer e termina depois que o sol se põe. Infraestrutura, a gente sabe que é difícil, muitas vezes falta luz, muitas vezes falta internet. A mão de obra no campo hoje é uma coisa difícil, né? A mão de obra no Brasil como um todo. Então, o que eu digo é uma paixão que você tem que trazer em você também. é Não é verdade. só herdar. Não é só herdar e falar, ai, que legal. Por sinal, a sucessão é uma coisa muito difícil hoje em dia, muito complexa. Os herdeiros não querem mais estar no campo para suceder e continuar com aquele trabalho. E, e uma pessoa especializada que tem essa paixão e esse conhecimento que é criado aí desde pequenininho, ela é mais eficiente, né? Ela acerta mais, então ela produz alimentos de uma forma mais barata, vamos falar assim. Porque quanto melhor você for naquilo, mais especializado, melhor a mão de obra, melhor a produção. Então eu tô falando isso porque eu já escutei, né? Mas vocês vêm do setor, vocês são não sei o quê. Eu falei, então, mas isso é muito bom, na verdade, para o setor. Isso é muito bom. Esse é um setor que precisa da herdabilidade para ser eficiente. Senão a gente perde muita eficiência no meio do caminho. E o que aconteceu com a minha família foi que os meus bisavós, né, por parte de mãe, então eles têm aquela história clássica, eles imigraram da Itália, né, bisavó Beatrice, bisavô Sebastiano, vieram com os filhos, um morreu na viagem, chegaram aqui, o que que tinha que fazer? Não tinha mais nada, tinha que trabalhar no campo. E eles trabalharam numa fazenda por muito tempo. Naquela época não se saía da fazenda, vida muito dura. Mas tudo que se recebia, que se ganhava, se juntava, né? Então, eles conseguiram juntar o dinheiro depois de muitos anos trabalhando a família inteira ali naquela Já era no propriedade. interior de São Paulo. Era no interior de São Paulo. Eles vieram para Ribeirão Preto, a princípio, foram alocados ali já na imigração. Tinha essa Que ano parceria aí, né? isso, Lígia? Que ano? 1908, se eu não me engano. Nossa. Faz bastante tempo. E aí eles juntaram dinheiro, conseguiram comprar sua própria terra na região ali de Bebedouro, Ah, tá? tá, em Então, Bebedouro. então ali Faz eles conseguiram comprar. Foi a fazenda em que eu passei a minha infância, uma fazenda muito antiga. E eu falo dela com dor no coração. Eu sonho com ela uma vez por mês, pelo menos, porque essa fazenda não existe mais. Infelizmente, ela foi perdida na E divisão como que entre os isso fica, irmãos. fica, fica incrustado, né? Eu já vivi isso. Ana, assim, é um apego material, né? É, Mas eu às vezes sinto cheiro no sonho, assim. é, E o que acontece é que eu não acredito que eu não consegui criar. Eu tenho uma sensação de eu não acredito que eu não virei adulta e responsável e suficientemente competente a tempo suficiente de comprar pelo de menos a volta. área da sede ali. Ai, é a mesma Entendeu? De coisa. conseguir recuperar. E a pessoa que comprou passou o trator em cima de tudo. E era uma casa antiga, né, de 2 andares, com aquelas janelas azuis pintadas de branco, terreiro de café na frente, vários quartos, banheiro para fora. Tinha um banheiro dentro que construíram depois, mas assim, era maravilhoso, é um patrimônio mesmo. Infelizmente no Brasil a gente não cuida do nosso patrimônio. Verdade. A gente derruba casas antigas com arquitetura brasileira para colocar uma farmácia de vidro e ferro ali, né? E aço, sei lá. Então, assim, infelizmente não consegui viver a tempo ali.
para criar minha independência a tempo para a gente conseguir resgatar. Foi uma tristeza, a família tem muitas memórias lá, então eu ainda sonho com isso. Mas, que bom, né? Vamos ver o meio copo cheio. Foi ali pertinho da cidade, a 7 quilômetros da cidade, que eu vivi as minhas aventuras de infância. Então, eu ia, à tarde eu falava, mãe, vou estudar na casa do meu primo, né? E, na verdade, eu pegava a bicicleta e ia lá ficar correndo atrás do cavalo, que não é uma maluca. Então, isso foi muito bom, porque me deu boas Também. lembranças. Boas lembranças são importantes. E o meu avô, por parte de pai, ele saiu do zero também, mas mais recentemente, né? Menos gerações para trás. Então ele começou vendendo laranja no Mercadão de São Paulo, juntou uma grana, comprou um bebedouro, se ergueu numa época muito boa em que a terra valorizou muito e depois conseguiu comprar lá no Mato Grosso do Sul também, foi abrir terra, foi abrir área e depois a gente ficou com a área e aí é lá que a gente toca hoje, né? Foi essa Lá em Mato parte Grosso que do nos Sul é qual coube. região? Cacilândia, entre Ah, Cacilândia, Caçulândia. Paranaíba, Inocência ali, Tá. uma região que na época impensavelmente seria transformada em agricultura, não era, não estava na previsão. E hoje está entrando a agricultura com tudo lá. Então, assim, a gente falava que era uma terra arenosa, que não tinha qualidade, que é que. Então, tá cheio de soja hoje. Tem empresa de papel celulose entrando lá, multinacionais entrando para produzir eucalipto, tem seringueira, agora entrou laranja. Então, assim, diversificou e nós conseguimos sobreviver ali com a pecuária e soja agora. A gente fez uma integração. Mas a nossa sucessão também foi difícil, né? Então, meu pai ficou doente. Quando eu consegui um emprego já logo depois de formada, achei aquilo incrível. Achei aquilo incrível. E o meu irmão que foi suceder de fato. Então, depois que ele saiu da faculdade, ele foi assumir lá. A fazenda estava, como meu pai estava doente, estava com uma dificuldade grande de ir para lá. A fazenda estava muito degradada, muito largada, endividada, mas a gente conseguiu. Acho que mais São uns só 2, 3 anos teria sido só mais vocês dois, é difícil. tu, irmão? Oi? É só tu irmão e um irmão? Não, e tem mais uma irmã mais nova. Minha irmã é 10 anos mais nova, e aí ela veio para a operação também, né? Hoje ela ajuda na parte administrativa. Então é bem familiar mesmo. Eu que acabei saindo, mas eu sou sócia lá ainda. Agora, essa parte familiar, ela me foi tão importante, gente, mas tão importante, porque assim, eu não sei o que é ganhar dinheiro, eu não sei como a vida faz sentido fora da produção agropecuária, sinceramente. Então, a minha percepção de que tudo vem de lá é muito grande e destoa muito do que a gente vê hoje. As pessoas estão completamente desconectadas, assim, mas completamente mesmo, né? Então, em 2 gerações, assim, 1,5 geração, a gente já colocou as pessoas completamente fora do campo. E então as pessoas não fazem ideia de como isso é produzido, de o que é necessário para que isso aconteça, idealizam muito. Aí a gente pode falar da parte de comunicação. Então, eu falei de animal bravo aqui, você vê, isso é natural, eles são predados, né? Ancestralmente predados. A gente precisa tomar cuidado para falar que o animal é violento. Então, nossa, tem uma distorção muito grande assim do que é. Mas isso me ajuda muito, me ajuda a ser uma pessoa mais pé no chão, me ajuda a ser uma pessoa mais crente em Deus, né? Eu falo muito isso com a Ana. Então, coisas que eu acho que me agregaram com pessoa também. Eu acho que o campo ele traz essa vantagem também. É Nós somos mais verdade. realistas, né? E a Elige, essa tua veia comunicadora, comunicativa e essa facilidade, isso tu descobriu no meio do caminho? Como é que foi esse negócio? Sempre foi assim, esse perfil? Porque eu Pois acho que é, eu isso é sou uma uma coisa pessoa muito legal. A gente vem do extrovertida. campo, mas vai descobrindo essas habilidades, Eu talentos. sou, eu sou extrovertida, eu falo muito, sempre gostei muito dos meus amigos, sempre, né? Às vezes até exagero, mas eu já fui muito tímida, né? Tinha dificuldade para apresentar trabalho na faculdade, essas coisas. Mas eu sempre gostei muito da parte de humanas também. Então eu gostava de escrever, eu tinha facilidade com línguas. Tanto que uma época eu achei que eu tinha que fazer direito. A gente não tem maturidade para escolher lá atrás, né? Ah, então você É, gosta né? de humanas, tem que ir para direito. Enfim, ainda bem que não fui, né? Mas assim, isso foi surgindo. A primeira entrevista que eu dei, eu trabalhava na Scott Consultoria. A primeira entrevista que eu dei, me pediram para não voltar mais, que foi muito ruim. Então a gente foi melhorando. A gente vai melhorando a comunicação. Eu tinha muita facilidade, sim, eu sou muito objetiva. Meu pensamento ele é muito linear. Não fico dando volta, viajando, inventando história. Ele busca muito assim a verdade dos dados, né?
Então isso facilita, porque eu tenho uma mensagem para passar. Então o que eu preciso passar é essa mensagem e acabou. Lígia, E isso me ajudou. Lígia, desde o teu primeiro emprego na Scott até hoje, eu não quero nem calcular a tua idade, mas quantos anos temos aí de estrada nesse ramo? Olha, eu falo que desde que eu nasci, né? Mas na consultoria, na parte de mercado, eu já tenho 18 anos. 18 Então, anos na parte de mercado. como é que surgiu essa tua curiosidade pelo mercado? Opa, Então, desculpa. eu não sabia, eu não sabia. Eu tinha um conflito dentro de casa. Eu gosto muito de ser independente, gente. Eu não gosto nem de pedir orientação na rua, assim, sabe? E aí, eu estava prestando residência para a clínica de grandes animais. Eu sempre quis bovinos. Mas eu me achei um pouco ali no hospital veterinário, estava curtindo e tal. Isso aí também não tinha futuro, né? Cuidar de boi dentro de hospital, gente, vou falar sério, Não né? tem mesmo. Mas assim, tava ali, tava me achando, saindo da faculdade, não ia para fazenda, não estava sendo chamada ali para ir para fazenda, não me via naquele momento, não via essa possibilidade. E aí, por coincidências da vida, o mundo é muito curioso, né? A vida é muito curiosa. Deus é misterioso. O filho do Scott é um grande amigo meu, nós estudamos na mesma sala. Eduardo? O Eduardo, Querido. Carneiro, né? Ele chamava Carneiro, ele chama Carneiro, a gente chama de Carneiro porque ele era muito cabeludo, cabelo enrolado, agora já era. Ele Já tá igual o era Scott, mesmo. careca. Mas eu frequentava muito a casa dele, a gente tinha acabado de se formar, né? E eu ia muito na casa dele. Uma tarde eu tava ali, fui ali bater um papo, né? E ele falou: Ah, meu pai falou pra você ir conversar com ele. Eu, opa, mas o que o pai do Carneiro faz mesmo? Ah, vou lá, tá bom. Aí ele me chamou para ir lá. Falou, não, então vem trabalhar aqui e tal. Esse é meu currículo, apresentei para ele. Ele me fez uma entrevista esquisita. Ele falou assim, quais são os seus hobbies? Eu falei assim, meu hobby é assistir filme europeu. Eu gostava, nessa época eu assistia muito filme. Aí ele falou assim, então você vai me falar qual que é o diretor do filme Ladrões de Bicicleta. Eu falei, ele chama Vitório de Sica. Ele falou, você tá contratada. Deu risada. E eu fiquei lá. No primeiro dia de trabalho, ele não avisou ninguém que eu ia chegar e ele não estava lá. Não sei onde que ele foi. E eu cheguei, bati na porta, falei, me chamaram para vir, né? E ninguém sabia, todo mundo se olhou, me botaram num canto lá. Eu abri o computador e comecei a ler o site da empresa, porque eu não sabia nem o que fazia. Então foi o destino, foi o destino. E assim, comecei a trabalhar de graça, não recebia. Aí peguei uma atraçãozinha, ele falou, vou te dar um salário. Quando aquilo pingou na minha conta, gente, assim, eu me senti livre, eu me senti uma liberdade, porque não dava para trabalhar na faculdade, era período integral. Eu sempre fui uma pessoa muito consciente com a parte de dinheiro, né? Apesar dos meus pais pagarem minha faculdade, eu falava, gente, isso aqui é caro, isso aqui é difícil. Naquela época, os jovens eram muito assim, hoje já não são. Tem tudo, né? Muito fácil. A gente não sabe nem como restringir, assim, é muito difícil. Mas a gente tinha essa consciência, todo mundo tá dando um duro danado para estar aqui na faculdade, era uma faculdade particular. E assim, a hora que aquilo entrou na minha conta, eu falei, tô rica. Meu Deus, eu era em Bebedouro, morava com a minha mãe, eu falei, tô rica. Então foi maravilhoso aquilo, eu me senti independente, ao mesmo tempo em que eu fui aprendendo sobre o mercado, eu não sabia nada, porque veterinária produzia uma coisa, mercado é outra, economia é outra. Então comecei a entender ali e tal, e tinha grandes pessoas ali naquela época. Tava o Fabiano Tito Rosa, que hoje está no Minerva, na verdade o Fabiano está no Minerva acho que há 15 anos já, né? Tinha a Gabriela Tonin, que hoje está na BIEC, que é uma pessoa fantástica também. Trabalhou comigo ali o Leonardo Alencar, que hoje está na XP, né? Nós trabalhamos juntos na XP depois também. Tá o Maurício Palma Nogueira, que foi sócio ali do Scott. Então, assim, pessoas muito boas, muito acima da minha capacidade, inclusive até hoje. E eu estava aprendendo com aqueles caras, tomando fumo daqueles caras. Então aquilo foi me incentivando. Eu assim, não tô me gabando, mas sou uma pessoa muito responsável, não gosto de falhar em nada. Queria fazer. E acabou dando certo. Depois de 3 anos, eu recebi uma proposta para ir para a XP Investimentos, que é uma corretora. Ali eu ia ser gerente de análise de commodities agropecuárias. Falei, nossa, que é desafio. Aí acho que teve uma participação legal assim também minha, de falar, não tenho medo de não saber. Vamos lá, eu resolvo. Primeiro vende a mãe, depois vê o que entrega no lugar. E eu fui.
Então, ali eu aprendi sobre o mercado financeiro, economia, fiz minha segunda graduação, mais ou menos aí um pouquinho depois nesse período. Conheci outras pessoas fantásticas. O Guilherme Benchimol trabalhava dentro da nossa sala. Eu comprei scooter dele, porque todo mundo andava de scooter no Rio, ninguém andava de carro. A peça era assaltada. Conheci o Tito Guzmão, que hoje é dono de uma corretora também. Todos os caras aí que estão no mercado, foi muito legal, assim. E aprendi muito sobre o mercado financeiro. E aí eu vi que tinha uma ponte entre os dois. E eu sou muito analítica, né? Sou muito objetiva, então eu gosto de dados. Eu gosto de ver o que os dados me trazem, né? As informações. Tinha essa facilidade de escrever, a comunicação era muito por escrito também. Então surgiu e eu gostei daquilo. Eu gostei. O mercado é apaixonante também. Eu acho que ele tem uma data de validade, o mercado financeiro ele tem uma data de validade, mas ele é apaixonante também. Então eu queria saber daqueles gráficos, queria entender daquilo. Então aí eu encontrei meu lugar. Eu tenho um amigo muito querido, ele fala assim, Lígia, você vai ser boa, no que você escolher fazer, você vai fazer bem, porque eu sou muito rigorosa, acho que até pensando no julgamento dos outros. Mas é uma coisa positiva, a gente é responsável, quer entregar, quer devolver, quer atender expectativas. Então eu acabei dando certo ali, funcionou, escolhi o negócio, fiz acontecer. Depois meu pai adoeceu. Oi. 11 anos de Agrifato já? Quanto tempo de Agrifato? É desde 2011, né? Vai fazer 14 agora esse ano. 14. 11 anos. Lígia, entre 1908, da história do teu avô, a 2011, onde nasceu a Agrifato, e antes disso tu tiveste a tua carreira, ela nasceu por quê? Qual foi o propósito? Qual que é o propósito da Agrifato? Então, eu enxerguei... quando eu comecei na Scott, a gente analisava mercado e a minha imaturidade me levava a crer que aquilo era simplesmente uma torcida. Ou seja, por mais que eu acertasse a análise, não havia ação possível, porque eu tinha que vender os animais, assim. E tem hora que não dá para esperar, entra o inverno, né? Entra a seca, enfim. Mas eu estava enganada. E eu, com o tempo, fui entendendo que há estratégias comerciais mais adequadas para determinados momentos do mercado. Quando eu entendi o ciclo pecuário, né? Quando eu entendi que dava para comercializar de forma antecipada, estratégica, via bolsa, que isso também não era uma coisa muito fácil, mas que dava para fazer. Eu fui juntando, falei, olha, tem uma oportunidade para o produtor aqui na parte de gestão. Eu gostava desses dois universos, falei, eu consigo trazer isso para ele e fazer essa ponte. Eu comecei a empresa numa época, não é errado, né? Mas não era o momento do mercado ainda. Porque eu acho que um grande desponte aí da pecuária veio nos últimos 10 anos. A grande virada de chave de produtividade, de eficiência, né? Ela veio nos últimos 10, 15 anos, vai. Hoje a gente fala de indicadores de cria, assim, que nem se discutia, nem se debatia lá atrás. Indicadores de eficiência, né? Tecnologias nutricionais, que hoje a gente está falando hoje de pastejo intensivo em faixas que você faz várias vezes durante o dia para aproveitar o máximo possível aquela pastagem. Então, assim, que a gente está falando aqui já de pecuária regenerativa, né? É isso naquela época, gente, imagina. Tu falou de indicadores, hoje se fala de... Antigamente não existia nem indicadores, né? Essa palavra indicadores é uma coisa a gente relativamente media mais ou nova, menos. né? O que a gente media mais ou menos ali? Mortalidade, né? Taxa de nascimento, peso ao desmame. Quem media? Pouquíssimas pessoas mediam, mensuravam o que estava acontecendo. Sentiam, perdiam, mas nunca mediam. Era raro quem media, né? Exato. Então teve uma pressão econômica que entrou na pecuária que forçou todo mundo aí a melhorar. E dentro disso, tudo precisa melhorar, porque a margem vem sendo quebrada, a margem vem caindo. Aí para você conseguir competir com essa nova realidade, você precisa produzir mais uma mesma área. Para você produzir mais, você precisa colocar mais investimento. Para colocar mais investimento, o risco financeiro aumenta. Então, tudo que você fizer ali que ajude é positivo. E aí eu enxerguei que havia oportunidade de levar para o produtor, explicar para ele, demonstrar e ensinar ele a usar ferramentas que ajudassem ele a acelerar um pouco mais de vez em quando, ou desacelerar um pouco mais em determinados momentos, tomar mais cuidado. Só que naquela época ninguém ligava ainda muito para isso, não. 2011 não faz tanto tempo assim, mas eu acho que o grande impacto da pecuária aí veio nos últimos 10 anos. Mas eu persisti, comecei pequenininho, né? Fui trabalhar no Rio, na XP, depois eu voltei para casa da minha mãe. Meu pai adoeceu, estava meio pesado lá, eu voltei para casa e acabei abrindo a empresa. Eu falei, não, e aqui eu vou fazer minha análise e eu vou vender para as pessoas. E deu certo.
Então, assim, só que tava pequenininho, eu não tinha filho ainda, uma responsabilidade relativamente pequena. Então, fui colocando ali de forma orgânica a empresa para funcionar. Eu brinco, é muito engraçado, eu brinco que eu tinha uma secretária fantasma, né? Porque eu tinha um e-mail, que era um e-mail genérico da empresa, que era eu mesmo que respondia no nome de uma secretária, que eu mandava as cobranças por lá, para o cliente não falar, nossa, essa maluca aqui tá fazendo tudo. Ela não vai dar conta, como que eu vou deixar tudo na mão dela? Baita truque, hein? Cobrança com outro nome. Gostei dessa, Lígia. Tinha uma secretária É, é. fantasma. Mas eu tinha que era nota talonada ainda, tinha que preencher a nota na mão, mandar pelo correio, eu fazia tudo. Então foi uma época legal, aprendi pra caramba, né? Ainda bem que melhorou, mudou. Se bem que eu acho que hoje em dia a gente tá mais louco, né? Mas tudo bem. E aí, de repente, o mercado começou a pegar pressão e olhar pra isso. De repente, assim. Mas é que eu acho que o entendimento, né, a evolução, entendeu? A consciência, né? E aí eu acho que nesse sentido, o que que tu diria, vamos dizer assim, o que que tu acha que seriam indicadores, que seriam básicos se a pessoa quer fazer uma análise do boi, tá? A pessoa que está ali entrando, começando e querendo entender mais a questão de análise, quais seriam os indicadores que tu recomendaria, que tu acha que são essenciais, básico para a pessoa? Olha, isso aqui tem que estar sempre atualizado para tu poder ter uma análise básica do boi. Eu acho que o curto prazo ele é sempre importante. Então, preço do boi, escala, né? E acho que nível mensal de abate aí eu gosto de olhar bastante também. Preço da carne no atacado, para a gente comparar ali. Então, fala, nossa, o mercado está subindo bastante, tal. Puxa vida, mas a carne no atacado já não está conseguindo acompanhar. Será que vai continuar? Porque está acabando com a gente não está mais conseguindo repassar para o varejo isso aqui. Então, ali para mim é um sinal de alerta. Mas eu brinco assim que o curto prazo, ele só faz milagre, né? Porque assim, o seu custo já está todo colocado, o gado já está lá, daqui a pouco ele vai ser abatido, você só quer que o preço suba, suba, suba para fazer o milagre, porque eu entendo que a nossa margem é muito baixa, nós vendemos commodity, commodity é produto que se vende com margem baixa mesmo. Onde que eu ganho? No girando, eu preciso girar. Eu preciso produzir mais uma mesma área dentro do limite ali tecnológico, né? Vamos falar científico, enfim, que vai mudando com o tempo, mas se eu produzir pouco não vai dar dinheiro, então eu preciso girar. Acontece que as grandes oportunidades, e é isso que me demorou um tempo para conciliar, para trazer para dentro de mim. As grandes oportunidades, elas estão nos movimentos de prazo longo, porque a pecuária tem prazo longo, né, para acontecer, para se realizar. Então, nós estamos falando que o bezerro que eu produzo hoje, uma genética que eu coloco hoje, eu vou colher ela daqui 3, 5 anos. Então, a pecuária ela tem prazo longo. Ou seja, toda vez que eu falo de mercado indicador de curto prazo, eu só estou torcendo para solucionar um problema de custo que já está construído e colocado. Agora, os indicadores importantes para mim são os indicadores de médio e longo prazo, né? Então, assim, qual que é a porcentagem do abate de fêmea no Brasil em relação ao de macho? Ele está num nível de liquidação, na média ou de retenção? Qual que é a troca do bezerro com o boi, ou o ágio Eu acho. do terneiro aí, né, em relação ao preço do boi, ou seja, está competitivo? Porque toda vez que eu tiro um animal da fazenda para bater, eu preciso colocar outro no lugar. Toda vez que eu descarto uma vaca aí, eu preciso botar outra no lugar. Então, essa reposição ela é importante. Então, o quanto essa taxa interfere aí no meu negócio? Ela interfere muito, né? E outra, Uma a grande gente tem força tua tu entender o mercado, tu entender a produção, Não, né? É uma grande força tua que não. tu entende a produção, então tu consegue dar uma análise mais completa para o teu cliente. E aí eu vou Exato. perguntar, quem é o teu cliente hoje? Quem é o teu Hoje meu principal cliente é cliente? pecuarista. Ele é pecuarista. O principal cliente de consultoria hoje é pecuarista, pecuaristas de porte médio a grande. Essas mudanças tecnológicas vêm sempre de cima para baixo. Mas o interesse do médio para o pequeno está começando a aumentar. Eu ia E te a gente perguntar isso. Eu acho que está mudando esse perfil. tá mudando esse perfil. Vem sempre por osmose, né? Vamos falar, sempre de cima para baixo, dos grandes para os pequenos. Mas a gente tem clientes também institucionais, viu? Então, muito banco, muita indústria de ração, insumo, querendo entender essas análises, ver o que a gente está observando, levantando. Então, nós temos 2 produtos bem básicos aqui, e outros subprodutos deles. A gente tem um de consultoria e um de análise, e os dois se retroalimentam. Então, a consultoria, ao invés do cara ter que ficar levantando dados, escrevendo análise, preenchendo planilha, ele cuida dos clientes. E a análise fica muito focada nos dados, em levantar o que tem de mais importante aí e mandar para a consultoria. Então, a gente tem 2 Lígia, áreas assim bem Eu, segregadas hoje.
Lígia, uma pergunta. A minha experiência com o produtor americano nos Estados Unidos e no Brasil, basicamente não, mas assim, muita conversa de produtor rural é duas coisas. Se o boi vai subir ou se o boi vai baixar, e a reclamação da mão de obra. E não é essa coisa. E com relação à troca, não, muitos não têm essa conversa. E parece que tudo se resume se o boi está mais alto ou mais baixo e não tem funcionário para fazer as coisas na fazenda, né? Isso, o produtor americano é um pouco diferente com essa visão e tem mais dados e mais coisas que eles consideram na sua visão. Isso tem mudado no Brasil, saiu um pouco dessas duas coisas que normalmente o produtor com quem tem que chegar essa mensagem, que tem que agir, fazer ações de quando vender, de quando não vender, estratégias, como tu falaste, isso tá acontecendo ou ainda não, ou ainda tem muita coisa para mudar? O que eu vejo que está acontecendo é uma concentração, não só na indústria, mas no setor produtivo também. Eu acho que um dos grandes motores disso é uma regulamentação muito grande do nosso setor. Tá? Então, assim, isso é um problema porque marginaliza. E aí o que acontece? Aumenta a pressão sobre as pessoas que só enxergam o problema. Porque eu falo que empresário tem que ver se ele tem que ele tem que dominar a arte de enxergar a solução. Então, quem reclama de preço e fica só de olho em preço, é o que eu te falei, ele está esperando um milagre. Ele tinha que ter feito uma boa estratégia de comercialização antes. Então, por exemplo, se a gente pegar 2022, foi o pico do boi. Quem comprou bezerro ali ficou com o mico na mão. Entendeu? Quem não enxergou que a gente estava em nível de retenção, abatendo pouca fêmea, por 3 anos. E aquela fêmea retida lá atrás, ela gera uma outra fêmea, que daqui 1 ano e meio está gerando uma outra fêmea. Então é progressão geométrica, o rebanho, quando eu seguro. Então o cara que fica reclamando de preço todo dia e olhando para o preço diário só que a gente vê lá na televisão, ele é um cara que não entendeu a estratégia ainda, ele não se planeja, então é mais difícil a sobrevivência dele. E claro, reclamar de mão de obra, até eu reclamo aqui, se vocês quiserem, eu falo mal da minha equipe aqui, esses júnior. Tenho 1000 problemas aqui com essa geração nova, mas é o que temos. Tem gente muito boa no meio, mas a gente precisa treinar, precisa trazer, precisa tornar consciente. Assim, essas pessoas, elas estão sendo engolidas por corporações que têm processo, planejamento, né, RH, fazem a gestão dessas pessoas. Então, eu vejo uma concentração, inclusive, no nosso setor produtivo, que não é fácil, como eu falei, essa herdabilidade é importante, mas eu vejo grandes grupos crescendo, trazendo isso para dentro, inclusive grandes grupos que fazem investimentos em imobiliário, no setor imobiliário, e produzem em cima da terra, né, fazem as duas coisas. Então, isso aí tem mudado bastante o perfil, tá? Mas ainda tem muita gente assim. Uma breve pausa para agradecer os nossos apoiadores, que fazem com que o nosso podcast chegue até você. A ABS, progresso genético gerando lucro. A Factum Agro, transformando a gestão no agronegócio. Brasão do Pampa. Faça a pecuária do futuro hoje. Cotrijuc, Cooperativa Agropecuária Júlio de Castilhos. Seja feliz, seja Cotrijuc. Datamars Livestock. Soluções integradas para conectar você à sua fazenda. Frigorífico Silva, qualidade do campo à mesa. Ouro Fino Saúde Animal, imaginando os melhores produtos e serviços para alimentar o mundo. Revista Pecuária Sul, informação que gera desenvolvimento. Elexia e Bastos Leilões, 30 anos de profissionalismo e transparência na batida do martelo. Propec Consultoria de Abate, do campo à indústria gerando resultados. Lígia, o Vasco levantou essas reclamações ou essa constância de preocupação de um produtor pequeno e a maioria que reclama. Mas tem outros que reclamam outras coisas também. Além da mão de obra e além do preço sobe e desce, eles reclamam muito da relação com o frigorífico. O que tu enxerga nisso e como a gente poderia melhorar esse tipo de relação indústria-produtor? Olha,
Eu compreendo, né, de onde isso vem. A gente já teve aí escândalos no passado, inclusive 10 anos é pouca coisa, né? Num passado recente, eu acho que são pontas opostas, são pontas concorrentes ali, onde uma ganha mais, a outra ganha menos na negociação. Então, uma é mais concentrada, a outra é totalmente pulverizada. A gente teve escândalos históricos aí, né, enfim, várias coisas. Então, eu compreendo de onde veio a crítica. Agora, não tem para onde correr, infelizmente. E a gente, quando forma boas parcerias e quando faz o trabalho bem feito dentro de casa, eu acho que a relação ela é mais construtiva também. Então, por exemplo, buscar entender o que o frigorífico precisa em termos de animal, um animal mais equilibrado, uma carcaça mais equilibrada, entendeu? Eu acho que faz sentido porque um problema grande para a indústria frigorífica no Brasil hoje é padrão. O Brasil não tem padrão. Por mais que tenha melhorado, assim, e aí a Ana pode deitar em cima de mim e falar muito melhor do que eu, mas não existe padrão no Brasil e quando a gente fornece, quando você vai num restaurante, você quer padrão. Quando você vai no supermercado, você quer padrão. Então, você quer voltar lá, você gostou de uma coisa, você quer comprar de novo daquela mesma coisa. Se tá diferente no segundo dia, você meio que não volta mais. Então, falta pra gente padrão no Brasil, e quando nós temos padrão para oferecer, a gente acaba se tornando um bom fornecedor. Quando a gente se torna um bom fornecedor, boas parcerias aparecem, né? Eu já vi isso, por exemplo, com um cliente que eu tinha, grande cliente, uma família incrível e fantástica. Eu só não vou poder falar quem que é aqui. Mas eles negociavam com o mesmo frigorífico fazia 15 anos. E eles tiveram ali, mesmo no meio dessa relação, alguns percalços. Então, por exemplo, teve ano que tinha boi do confinamento programado para morrer. E eles fizeram uma programação ruim lá dentro da escala e falaram, a gente vai ter que postergar seu gado. Não, mas eu tinha fechado com você para bater nesse dia. Mas eu não consigo abater. Mas quem que fica com o custo? Então, assim, tem ruído ainda nessas relações. Tem. Sempre vai ter. Assim como a gente tem ruído até com o marido dentro de casa, gente. Então, assim, com os filhos, sabe? Com a pessoa que nos ajuda ali no dia a dia. Não. Aqui em casa não tem nenhum. Sabe o Eu que vi eu esses acho dias uma também? piada. Falou, Rumi, eu pedi pra Deus me dar a mulher certa. Foi tão certa que eu tô sempre errado. Essa é boa, essa é boa, essa é boa. Boa. Sabe o que eu acho também? Que nessa construção, hoje em dia, a nossa visão, ela tem que ir além da indústria. A gente tem que conseguir entender melhor varejo. A gente tem que entender melhor esse comportamento de varejo, lá da ponta, não só varejo, né? Eu falo varejo geral, sabe? Comercialização de carne. Seja comercialização em grandes grupos, seja o setor de restaurantes, food service, mas a gente tem que ter esse entendimento mais, porque ali abre-se um mundo. Hoje eu estou conseguindo construir isso um pouco melhor, graças a Deus. Mas é algo que a gente fica, muitas vezes, chocado com o que a gente se depara ali naquele mundo. E isso, para nós, não fazia parte do nosso entendimento. Só que nós somos o fornecedor, gente. A indústria está no meio do caminho transformando, né? O quanto que a gente precisa entender melhor isso, porque aí tem muita coisa que faz sentido. E tem muita coisa que não faz sentido. E a gente tem que ir para cima e questionar. Eu acho que essas relações elas sempre terão ruído, mas dá para construir um bom caminho, desde que nós estejamos interessados também em ver o que o consumidor quer. Eu acho assim, não precisa comprar qualquer moda, né? Por quê? Então, acho que eu vou dar um exemplo aqui que a Ana também pode me complementar ou me corrigir se eu falar alguma bobagem. Mas antigamente tinha linhas, né, específicas no Centro-Oeste, principalmente nessas plantas, para se produzir meio sangue Angus com bonificação. Fêmeas jovens, principalmente, e a bonificação de repente sumiu. E aí custa mais para fazer, porque no Centro-Oeste eu tenho um gasto maior com perda por ectoparasitas, endoparasitas, então é mais difícil mesmo, tá, fazer. E aí, de repente, a bonificação some a produção também. E o consumidor, ele aprendeu a comer. Tá? A gente conseguiu criar um mercado de qualidade no Brasil. E paladar não volta para trás. Não volta. Eu sou a primeira testemunha disso. Paladar não volta. Então, assim, você passa num supermercado aqui do interior de São Paulo, Extra, por exemplo, é um supermercado bem popular. Tá lá na frente, promoção, bife ancho, R$ 39,90, R$ 49,90. Assim, o pessoal entendeu que o ancho é um corte superior, mas quando você olha o corte do ancho que tá lá em promoção, é um corte sem gordura entremeada, qualquer ancho lá. Você vai no bandejão aqui do lado, no peso aqui, tem ancho lá para vender. Então, a gente criou a demanda.
A demanda compreendeu o que é uma carne melhor, mas assim, agora falta oferta. Por quê? Porque mataram os programas aí, de certa forma, não todos, né? Não 100%, mas deram uma abafada aí nos programas por falta de retorno, assim, de premiação, vamos falar. Mas eu acho que isso vai voltar, porque a demanda está posta. Lígia, E como a Ana falou, o paladar não volta para trás. Lígia, Você viu, você não desvê. É isso É aí. isso aí. Lígia, aproveitando que tu tá falando em demanda, eu vi no teu Instagram que tem um comentário bem interessante que no último trimestre de 24, a renda do brasileiro, algo assim, está comprando 75 quilos de carne por mês, né? Que foi um recorde. Mesmo o poder de compra tendo diminuído 10% em 10 anos. Tu podia falar um pouquinho mais, que tu fala muito que tu falou numa entrevista que tu tá vendo um boom, né, de uma demanda externa imensa, mas que tu nunca tinha visto isso dessa demanda interna tão grande, mesmo o brasileiro em crise. Podia falar um pouquinho mais, que é um dos fatores ali que tem feito a nossa pecuária, né, explodir também. Boa, eu vou responder. Eu só vou fazer mais um parênteses no assunto anterior, porque eu acho ele muito importante. O produtor que vai ter sucesso nessas relações, ele é um produtor que, em primeiro lugar, ele gosta muito de fazer qualquer coisa que ele queira fazer na vida, ele vai gostar de fazer bem feito. Então, ele vai gostar de entregar o boi bonitinho, e ele vai dar certo nessas parcerias. E aí, quem gosta de entregar de qualquer jeito, vai ser difícil mesmo. Aí já Mas faz uma essas rela- peneira natural já. Exato. Mas quem gosta de fazer tudo que faz bonitinho, ter a casa organizadinha, isso aí vai dar certo. Agora, sobre essa questão, Yara, é muito interessante, porque a gente viu um movimento parecido em 2012, né? A partir de 2009, a gente teve a implantação da nova matriz econômica no Brasil. E essa nova matriz econômica, ela tinha um crescimento diferente, né? Um crescimento que partia da máquina estatal. A gente vai lembrar, por exemplo, do PAC, o Programa de Aceleração e Crescimento. A gente vai lembrar das distribuições aí de capital emprestado, né? Tomado a partir do BNDES para indústrias grandes, selecionadas, e que trouxe a gente, inclusive, até onde nós estamos hoje, de certa forma. Isso se exauriu, mas a gente voltou para uma política parecida agora, né, a partir de 2022, 2023, mas até antes. Por quê? Porque desde a pandemia, 2021, para ser mais exata, a pandemia começou no final de 2019, começo de 2020, né, começo de 2020. Mas essas políticas, elas foram começou-se a aplicar um gasto para manter as pessoas a partir ali da pandemia, muito investimento para pequenas empresas, né, conseguirem se manter. Foi uma coisa assim completamente fora de base. Eu nunca pensei em ver o país fechado por meses, até mais de ano, né? Então, uma coisa muito grave você não poder sair de casa e trabalhar. É miséria sendo espalhada assim a rodo, né? E o que aconteceu foi que o Estado começou a gastar muito. E depois da eleição, a gente entrou com um governo mais gastador mesmo. Tanto que prova disso é que vocês abrirem e escreverem déficit fiscal no Google, tá ali, notícias atualíssimas. O governo aumentou para aproximadamente 30% a sua arrecadação, mas aumentou ainda mais os seus gastos. E quando a gente aumenta gasto, a gente gera endividamento, aumento de taxa de juros, inflação e crise. Mas num primeiro momento, que assim como aconteceu em 2012, o gasto aumentado do governo gera mais gastos paralelos. Você tem mais, mais injeção de dinheiro na economia. Então, o que a gente observou foi justamente isso. Se você pegar lá no IBGE a renda média do brasileiro, a renda média está em alta desde 2022. Né? Então, ela vem subindo, por mais que a gente esteja em crise, é uma coisa muito doida. E essa renda média vem crescendo. Depois, o que acontece é isso que eu falei, é endividamento, ninguém mais consegue pagar, enfim. E um outro ponto também que colaborou muito para esse cenário no final do ano passado foi eleições municipais, que a gente distribuiu 4,9 bilhões de reais em fundão eleitoral. Se você dividir por 215 milhões de habitantes no Brasil, dá mais ou menos um quilo de carne de dianteiro por brasileiro. E aí, né, todo mundo gasta mesmo, é consumo do dia a dia. E as eleições municipais, elas são muito eficientes em capilarizar esse dinheiro para pessoas carentes, para pessoas de renda mais baixa, e eles vão correr atrás da carne nesse momento. Então, a gente viu uma concentração desse dinheiro ser distribuído entre setembro e novembro, que foi o período eleitoral ali, e isso aumentou ainda mais o consumo doméstico. Então, foi impressionante mesmo. E, ao mesmo tempo, as exportações aumentando muito. E aí, vou falar para vocês, né, gente? Aí, eu sou veterinária, sou economista também. Economista não sabe nada. O economista, ele serve para provar que quem sabe de tudo é Deus. Por quê? A gente tinha projetado um aumento de exportações no ano passado de 6%.
As exportações subiram 25% no ano passado. Por quê? Já vinha num ritmo tão acelerado que a gente projetou uma amortização desse ritmo de crescimento que não veio, que exponencializou ainda mais. Então, assim, a gente exportou muito. O Brasil era a arroba mais barata do mundo no ano passado, esse ano também. A gente estava produzindo recorde. Ano passado foi recorde de produção de carne bovina para a história do Brasil. Então, a gente estava muito competitivo. E os Estados Unidos estão com um problema grave de oferta lá. Eles estão com o menor abate dos últimos 10 anos. Então, os Estados Unidos são o maior produtor, detém 20% da produção mundial, o Brasil o segundo, 19%. A gente produzindo absurdamente, veio todo mundo buscar aqui. Então, a gente começou a exportar muito, inclusive. Também, o dólar, né? Dólar também. E esse é o último ponto. Esse é o último ponto. A gente aumentou o volume exportado, a gente aumentou o valor em dólares e o dólar explodiu, né? O real se desvalorizou muito, chegou a 6,30. Então você juntou a fome com a vontade de comer. E é uma coisa rara os choques de demanda. Eles são uma coisa rara. Normalmente, para produtos agropecuários, a gente tem choques de oferta. Inclusive petróleo, tem uma guerra, o petróleo sobe. Por quê? Eu não sei se eu vou conseguir mais partilhar esse petróleo, né? Extrair, enfim, vou precisar de mais. Por exemplo, quebra de safra aí no Rio Grande do Sul, você sente o impacto na hora no preço dos grãos, né? O milho vai, a soja vai junto. Então, normalmente são choques de oferta, os choques graves de preço. É difícil que sejam de demanda. Então, aconteceu uma coisa rara no ano passado. E aí Lígia, a gente está deixa eu preparado para aprender todo dia. Mas eu quero fazer uma pensando pergunta. nesse sentido de alinhamento das estrelas, que foi o que aconteceu, eu acredito muito nessa coisa, tudo foi se somando para a gente chegar nesse cenário extremamente positivo. O que tu enxerga para frente, então, para o setor? Já que hoje nós estamos lá em cima, né? Em cima na crista da onda, literalmente. A pecuária vai para onde? Ou seja, os próximos anos, o que tu acha? Vamos lá. Nós estamos abatendo muitos animais, gente. Nós estamos com recorde produtivo e eu já escutei alguma justificativa assim, mas é a tecnologia que a gente implanta, o desfrute aumenta e aumenta a produção. Eu concordo, mas nós temos ondas. Ondas que vão sempre levando a gente para cima. Então, mesmo com essa tendência maior, de maior produção, maior desfrute, a gente daqui a pouco se tornar o maior produtor global, passar aos Estados Unidos, nós temos os fluxos de investimento e desinvestimento. Nada cresce de forma linear. Então, o que eu observo é que desde 2022 nós estamos abatendo muitas fêmeas, né? Essas fêmeas, o abate dessas fêmeas são resultado da queda dos preços. Por quê? Porque a gente reteve muitas fêmeas lá atrás, aumentou a capacidade produtiva, essa capacidade produtiva aumentada faz o preço cair e meu interesse por manter essas fêmeas diminui. E até a necessidade de abatê-las para fazer caixa, para se manter vivo, né, aparece. Então a gente está batendo muito animal desde 2022, batendo recorde produtivo, né? E isso vai levar a gente a uma escassez de oferta para daqui para frente. Quando exatamente, ninguém sabe. Então, por exemplo, falei, no ano passado nós batemos recorde produtivo, absoluto, histórico. Esse ano vai reduzir um pouco, nós esperamos, mas não vai reduzir tanto ainda. Nós ainda estamos partindo de um teto muito elevado, de um padrão muito alto. Então, será que bate aí os R$ 400, né? Enfim, acho que esse ano ainda não, porque a gente ainda tem que desacelerar. Então, o que espera para a pecuária é preços mais altos, principalmente acho que a partir de 2026, 2027. Aí o cuidado tem que ser redobrado, porque normalmente as pessoas ficam muito empolgadas, fazem muitos investimentos, se sentem muito estimuladas a investir em certas coisas que às vezes não estão preparadas para investir aí. Quando deveriam poupar para os momentos ruins, não é, Lígia? Perfeito. Os grandes investimentos, os bons investimentos são feitos quando o gado está barato. Entendeu? Quando o gado está barato, se você consegue juntar um pouco de caixa para fazer esse investimento durante essa fase ruim, você compra barato, que daqui a pouco vai voltar a subir. Por quê? Eu falo assim que o nosso mercado, o mercado de commodities, é um mercado muito ingrato, né? Porque você vende um produto que todo mundo tem para oferecer, gente. Né? Todo mundo tem gado aí na beira da estrada. Porém, tem uma grande vantagem, e eu acho isso a coisa mais maravilhosa de trabalhar com esse mercado. Não existe uma civilização que tenha sobrevivido sem consumir carne bovina. Não existe. Então, assim, o ponto positivo é que por ser necessário a sobrevivência humana, assim como algodão, petróleo, milho, né, soja, leite, tá? Cobre, são coisas necessárias à manutenção da civilização nossa, né? Toda vez que a gente tem uma produção excedente e o preço cai, a gente desestimula essa produção.
e depois desestimulando, o preço sobe e volta a estimular. Então, nós sempre teremos ciclos. Então, quem souber trabalhar com ciclos, né, de alta e de baixa, vai conseguir uma margem adicional, vai conseguir dar uma lapidada nessa questão de desconstrução de margens ao longo do tempo que necessita produtividade. Agora eu brinco, eu gosto de mercado, sou apaixonada, mas eu brinco que é a cereja do bolo, gente. A massa do bolo é dentro da fazenda. É produzir, fazer o feijão com arroz bem feito, fazer um boi bem construído, Lígia, entregar um animal que o frigorífico queira comprar. Lígia, eu Então, o tava vendo básico ali. uma coisa que tu escrevesse também é que de 17 anos de análise de vocês, o ano passado foi o ano histórico de abate de fêmeas de uma margem que nunca tinha tido historicamente. Esse ano a tendência é repetir? Não, esse ano a gente já está vendo, Estabiliza. inclusive, na verdade, o Brasil geral ainda está batendo recorde, mas a gente começou a visualizar já alguns estados revertendo isso e começando a não renovar mais máximas. Então, Mato Grosso foi o primeiro, Mato Isso é Grosso do Sul está sinal na já mesma de linha. ciclo, já? Para mim é. Para mim é. Deixa eu só fazer. Ah, tá. Não, Vasco, eu queria só aqui aproveitar e fazer uma pergunta, na verdade, até um convite para os ouvintes, porque a Lígia vai estar aqui no Rio Grande do Sul. A Lígia, em Porto Alegre, aqui na Jornada Nestor, então convidar todo mundo que vão ouvir aqui o nosso episódio, assistir, vão adorar essas 17 análises. de junho? É isto? 17 e Isso. 18 de junho. Isso aí. Estaremos Estarei lá Para abraçando passar um o frio. Vasquinho, que vai chegar dos Vou estar States. presente, vou É, participar. vamos todos. Então a Lígia vai estar aqui presencialmente. E eu queria te perguntar, Lígia, eu também, assim como a Yara, acompanho ali teus stories, acompanho tudo, né? Tu sabe que eu sou fã também do Vozes. Já ouvi, acho que todos os episódios. E uma das coisas que eu notei, acho que nessa última palestra que tu colocou ali, foi um slide com a importância nutricional da carne. Tu colocou ali um gráfico muito legal falando da obesidade nos Estados Unidos, né? Aproveitando aqui também que a Yara e o Vasco estão lá. Como que tu tá colocando, assim, esses dados aí, esse tema da nutrição para o pessoal? Que resposta tem tido desse... Eu brinco assim com o pessoal que trabalha aqui comigo, que eu gosto muito do que eu faço. Então, assim, tudo é de boi, né? Tudo é de boi, tudo é de. Então, eu fui dar uma palestra de mercado, na verdade. Eu, por exemplo, um dos hobbies que eu tenho é colecionar livro antigo de pecuária, para conhecer a história que aconteceu lá atrás, enfim. Porque eu gosto muito desse negócio. E eu falo para minha equipe, eu quero que vocês gostem tanto quanto eu, porque aí a gente faz bem o negócio, né? Você tem que ser apaixonado pelo que você faz. E aí eu dei uma palestra estritamente de mercado, mas chega no final, eu sempre gosto de conversar com os pecuaristas e voltar um pouco para a parte da consciência, da paixão e do bem que a gente tem em mãos quando a gente produz. Porque assim, até minha mãe me falou ontem, né? A gente estava com um problemão lá na fazenda e tal. Meu, será que vale a pena? Será que vale a pena? Porque, gente, é sofrido. Tudo na vida é difícil, na verdade, mas é muito trabalho físico ali, né? Deu uma chuva essa semana, há umas semanas lá na fazenda, 160 milímetros. Varreu a estrada, não tinha como passar. Tinha uma mulher lá que estava grávida, precisando de um trabalho de parto. Difícil pra caramba, gente. Acabou a ponte, acabou tudo. E varreu também. Acho que o pior é a mulher grávida, né? Mas varreu todo o preparo de solo que a gente tinha feito lá para reformar um pasto, que era o último pasto que sobrava para a gente reformar a fazenda, depois de a gente assumiu, meu irmão assumiu em 2012, né? E a fazenda, como eu falei, a gente pegou degradada e endividada. Então foi muito difícil essa recuperação, porque ela foi muito devagarzinho, Claro. né? Fazendo um pedacinho, outro pedacinho. Era o último pedaço da fazenda que faltava. E aí a gente fala, será que vale a pena? Enfim, e outros problemas também. Eu tenho um amigo que não desmatou e recebeu um aviso lá, uma multa, e a área de 17 mil hectares está embargada por conta de 17 hectares que eles dizem lá no satélite que aconteceu e não aconteceu. E ele lá se desdobrando em 15 para conseguir justificar. E o que falaram para ele ele foi atrás dos deputados lá, enfim, que falaram para ele, assume a multa e paga, é mais fácil. Ele falou assim, mas eu vou perder a área, eu não posso, primeiro, falar que eu fiz uma coisa que eu não fiz, segundo, pagar uma multa que eu não mereço, e terceiro, perder a área produtiva. Entendeu? Então, assim, é duro. E eu estava lá com eles falando de mercado, e eu sempre gosto de chamar para o que no fim do dia vale a pena. Então, em primeiro lugar, eu falo, olha, em primeiro lugar, gente, eu acho que as pessoas que crescem no campo, que têm um contato com o campo, de certa forma, são mais equilibradas na sua vida pessoal. Eu acho. São mais resistentes às frustrações, e isso é levado para o seu casamento, para a sua família,
Sim, porque você, né, cai uma chuva, você vai fazer o quê? Você vai brigar com alguém? Você vai se descabelar? É assim, né? É difícil. Então tem muitas dificuldades que não dependem da gente, que caem ali na nossa mão pra gente resolver. Então eu acho que este traz força para resolver outras coisas na sua vida pessoal. E eu falo, isso é uma herança positiva para os filhos, para as famílias de vocês. Segundo lugar, né, trabalhar com a terra. Outro dia eu vi o cara falando no podcast lá, gente, produtor, acorda escutando passarinho, né? Vai dormir com a arara na nossa região, passando em cima da nossa cabeça. É muito bonito. Então não tem jeito de você ser muito infeliz ali, sabe? Apesar de que tem outras questões, mas não vou nem falar. E eu trago muito essa coisa para eles, da paixão do que nós estamos fazendo. E por fim eu falo, todo mundo fala mal da gente, olha o tanto que a gente preserva. Tem quase 70% do país com cobertura natural. 50% disso está nas propriedades privadas. Então ninguém enxerga. Essa é uma questão assim importantíssima da gente conseguir comunicar. E quando eu coloco isso em algum podcast ou algum lugar que está fora do nosso domínio, o que as pessoas falam? É mentira. Essa informação é mentira. Eu falei, gente, dado satélite. Busca antes de falar que é mentira. Vocês querem acreditar numa coisa, vocês não estão lidando com a realidade. Eu falo, sintam-se orgulhosos. Vamos investir na comunicação dessas informações, gente, por favor. Por favor. Né? E principalmente nas nossas crianças. E por fim, aí para terminar, que é a parte que a Lívia perguntou, porque eu falo muito, né, viagem. Eu falo assim, e além de tudo, a gente produz o melhor alimento que existe, o melhor produto que existe. Porque, primeiro, eu não vivo sem comer. Segundo, o que falaram aqui nessa pirâmide, ó, é tudo mentira, gente. Tá todo mundo obeso. Se eu comer só carne, eu consigo sobreviver. Entendeu? Aliás, eu tive 3 gestações, vocês sabem. Na gestação que eu mais consegui comer carne, porque depende do humor da grávida, né? E eu adoro carne, mas na gravidez a gente não é a gente mesmo. A gravidez que eu mais comi carne foi o meu bebê mais pesado. Ele nasceu com 4,100, nasceu um monstro, assim. Então, assim, tava tudo bem. Você só precisa daquilo. Tá tudo que você precisa tá ali. Você não precisa de carbo refinado. O carbo refinado, na ancestralidade, ele é para enquanto você não encontrou a carne, você poder se manter ali, né, como energia. Mas ele é absorvido rapidamente. Né? Você levanta seus níveis insulínicos rapidamente, aquilo não tem durabilidade, aquilo não dura no seu organismo, não é estrutural. O que é estrutural? Músculo, cabelo, anticorpos, sistema neural, tudo isso é a base de proteína e principalmente gordura saturada. Então eu falo isso para eles, falo, além de tudo, a gente tem o melhor produto, a gente está no melhor meio, a gente trabalha braçal, e gente, trabalhar braçal te dá uma satisfação no fim do dia, né? É uma coisa que tem a ver com a sua ancestralidade também, com a nossa função na Terra. E, por fim, a gente produz o melhor alimento que tem. Então, eu jogo essa bomba neles aí e falo, vai para casa tranquilo, continua, seja feliz e agradeça a Deus. Lígia, show. Assim, tu tá empolgadíssima e os nossos ouvintes vão ficar também, sabe? Porque tu tá apaixonando as pessoas em relação à carne. Eu vejo também, eu queria comentar aqui que o Vasco e a Yara, sempre nos Estados Unidos, num lugar onde tem obesos, eles não são, apesar de estar morando nos Estados Unidos quase tempo, porque eles comem muita carne, eles são viciados em carne. E eu queria te fazer uma pergunta, se tu achas que o vício da carne é preocupante? Por exemplo, eu sou viciado, eu não sei se isso é preocupante ou não. Não sei o que tu acha. Acho que não, eu não vejo problema. Por sinal, quando a gente vê obesidade, a gente não vê pessoas que comem majoritariamente carne, sempre carne. O que a gente vê são pessoas com péssimos hábitos alimentares, consumindo muito alimento ultraprocessado. Processado. Então, assim, o que eu vejo é isso, né? Coca-Cola, vai lá e pede uma Coca-Cola. Gente, Coca-Cola é uma refeição a mais já, né? Nós trouxemos aqui o Will Hudson, que ali já eu amo ele, de paixão. E realmente foi excelente esse episódio, porque eu lembro que ele falava assim sempre dos 3 pilares, né? Então, a questão da nutrição, do exercício, do sono, ele sempre bate nessas 3 teclas e, nossa, excelente, assim, essa questão ancestral, tudo que ele já tá trazendo, a gente tem que bater nessa tecla e falar, porque às vezes essas 2 áreas não se conectam tão fácil quanto a gente esperaria, né? Tá produzindo o melhor alimento de um lado, e aqui o pessoal da nutrição, ali os médicos, enfim, a gente tem que unir esse... Eu tenho uma grande amiga aqui, uma amigona, assim, ela é do meu coração mesmo. E ela, esses dias, que eu tô querendo, preciso te contar uma coisa. O quê? Tô querendo parar de comer carne, você vai me matar. Aí a primeira coisa que eu fiz foi dar o livro pra ela, né? Falei, tá bom. E a gente tem uma terceira amiga também, vai no meu coração. Ela ria, mas ela ria, gente.
A louca, a outra querendo virar vegetariana, você vai dar um livro de carne pra ela. Falei, claro, eu tenho que tomar decisão consciente, poxa vida. Mas, gente, Exato. ela ria. É, Eu falei, tome a decisão consciente. Em pouquíssimas semanas, Lívia, os parâmetros de exame dela mudaram todos, pioraram. E o médico falou pra ela, volte imediatamente a consumir carne. Agora. Imagina. Entendeu? Então, assim, o que eu vou te falar? Eu não vejo pessoas. Agora tem essa questão da dieta paleo, né? Eu acho o máximo. E eu não vejo essas pessoas obesas. O que eu vejo são péssimos hábitos alimentares, uma dificuldade de praticar exercícios, de fazer equilíbrio. Então, eu, assim, acho que essa teoria, para mim, já caiu por terra. Até porque, apesar de eu ser veterinária, a gente compreende, né, de fisiologia, de necessidades, né, nutricionais e tal. O nosso aparelho digestivo, ele se compara muito mais ao de um canídeo do que de um ruminante. Então, a gente tem um seco desse tamanho, pequenininho. Nós não estamos preparados para consumir só vegetais. Assim, não faz parte da nossa natureza. Então, o que eu vou te falar? Eu acho que você está certinho, Caju. Eu tô contigo. Ô, Lígia, já Mas que tu o me vinho, citaste, mas o vinho, acho que o Caju. vinho. o vinho, não Meu fala, porque vinho daí tudo a Ângela largo. vai achar que eu só falo em bebida. Mas assim, ó, Lígia, uma das coisas que eu queria abordar, que eu fico bem curioso, é a respeito das tuas fontes, né? Aonde tu busca informação para nos trazê-las assim, toda ela já analisada. E saber se a inteligência artificial, uma coisa que vem vindo com muita força, pode ajudar a criar novas Lígias por aí. Vamos lá. As minhas fontes depende do dado, né? Então, dados de exportação, por exemplo, são os dados do governo. Dados de abate também são dados do Serviço de Inspeção Federal ou do IBGE, que depois consolida tudo, né? O federal, municipal e estadual. A gente faz alguma estimativa aqui, por exemplo, sobre o dado de abate, a gente consegue fazer alguma estimativa sobre o consumo informal de carne, aquele alto consumo nas fazendas que acontece ainda, eventualmente, enfim, mas tem diminuído. Dados de preço, a gente consulta muito produtores que vendem bastante, tem volume para vender todo dia, todo mês. Então a gente levanta por aí, escalas de abate, a gente consulta os frigoríficos. O que mais que a gente tem lá? Insumos, a gente sai levantando nas tradings também. Então depende do dado, né? Depende do dado, a gente tem esse levantamento. E qual que foi a segunda parte da tua conversa mesmo? Da tua pergunta mesmo? Desculpa. Inteligência artificial. Boa. Você vê que eu sou resistente, né? Eu não uso nem chat GPT, gente. Mas eu acho que eu tô mudando a minha opinião. O que acontece? Eu tenho medo, porque assim, eu tenho medo das pessoas ficarem com minhas consultas lá atrás, depois ficar me enfiando. Eu gosto de pensar sozinha. Eu não gosto de pensar com ninguém me influenciando. Mas eu entendo que isso é um pensamento meio retrógrado meu. Eu nasci quadrada, mas eu vejo uma coisa muito interessante aí no ponto da eficiência, né? Então eu acho que a IA ela vai entrar pesado aí, não sei se para criar novas Lígias, porque ela precisa dos dados para ela aprender. Eu não sei se a inteligência artificial vai chegar nesse ponto. Eu espero que não, porque eu acho que o ser humano tem um grande valor aí que a gente não consegue denominar de onde vem, enfim. Mas eu acho que dá para ela ajudar muito a gente. Então, nós estamos desenvolvendo aqui, apesar de eu nunca nem ter usado o chat GPT, vejam só, que loucura. A gente está desenvolvendo aqui uma IA para pegar os nossos dados e conseguir responder perguntas baseado no histórico, tá? Baseado no histórico, qual que é o melhor do mês do ano em termos de preço, historicamente? Tá. Então, a gente não precisa mais escrever a análise e o cara buscar na análise onde isso está escrito. Ou, eu não preciso mais ter um BI e o cara ter que ficar pedindo, programando. É muito mais ágil. Então, Sim. veremos, Sim. né? Veremos. Maior agilidade e velocidade da informação. Isso. Agora, me preocupa com as gerações jovens, viu? Porque o pessoal escreve redação hoje com a ajuda de IA e, assim, isso para mim é um assassinato de intelectualidade. Verdade. Lígia, ainda sobre dados, foi com surpresa para mim há bem pouco tempo que eu, conversando com amigos sobre pecuária, que o Brasil decidiu, né, tinha alguns estados que já não vacinavam para fitosa, mas agora o Brasil inteiro não vacina para fitosa na pecuária, e eu me recordo que parte dos dados, quando a gente está falando em dados para análise, vinha dessas campanhas de vacinação. Isso, teoricamente,
não existe mais, não vai existir mais, e a minha questão é da onde vai vir então esses dados, quem vai substituir essa informação, como lidar com isso agora? E eu não sei por quanto tempo, na verdade, o Brasil parou de vacinar o rebanho, é recente, né? Foi em etapas, né? Foram alguns estados Ah, primeiro, depois outros, agora a gente está livre. mas Primeiro enfim, lugar, qualidade de dados, como... a gente tinha, né, conseguia contar o rebanho ali, a idade, em parte, a partir das campanhas de vacinação. Agora a gente vai depender mais do censo, o censo a cada 10 anos. Então deram conta de não melhorar, mas piorar o nosso nível de qualidade de dado. Isso é uma coisa que me preocupa bastante, né? E outro ponto que me preocupa bastante é a própria retirada da vacina, porque eu vejo, a gente tem mais de 17 mil quilômetros de fronteira seca no Brasil. Entra droga, entra cigarro falsificado, entra arma, entra, sei lá, tudo que você imaginar. Não vai entrar um vírus invisível? Sim, eu acho o risco muito elevado. No setor suinícola, a gente já fez essa experiência com Santa Catarina, né, em que se tirou a vacina, mas não se ampliou o pagamento por preço. O preço continuou mesmo. Não teve um pagamento de prêmio, porque isso não aconteceu. O Uruguai, ele vacina em acesso ao Japão. Então, o que eu vou te falar? Eu não vejo justificativa técnica para isso. Como profissional, como veterinária, eu não encontro quem veja e eu não sei por que nós tomamos essa decisão. Eu fico extremamente preocupada. Outro ponto é que o Brasil, por ter um rebanho tão grande, um dos maiores rebanhos do mundo, se não o maior rebanho comercial, ele era estoque de vacina global, porque a vacina vence, então todo ano você tinha que dar, se der alguma coisa, você tem um estoque para puxar para outro lugar do mundo. E agora? Quando a gente precisar de um estoque, Deus me livre, né? Pelo amor de Deus. Mas assim, o que nós vamos fazer? Então, essa é uma coisa que me preocupa muito. Pra mim Muito também. mesmo. Tem muitas Não questões, gostei. é verdade. Tem muitas questões. Não gostei. Sobre Não vi ninguém técnico mesmo, importante da nossa área, ser consultado para isso. Então, A nossa conversa tá maravilhosa, né? Viu como a gente ia ficar 2 horas falando? Olha só que espetáculo. Hein, Lígia, eu acho que assim, ó, ultimamente a Lívia falou aí dessa tua vinda agora pro evento, coisa boa, mas a gente tem visto bastante por aqui, o que é motivo de muita alegria para todos nós. Mas eu gostaria de ter um pouco mais dessa tua, vamos dizer assim, tua visão, que eu sei que é muito ampla, mas se tu puder trazer um rapidíssimo briefing aí, um resumo do que tu vê dessa nossa pecuária gaúcha, de oportunidades, enfim. Eu acho que o nosso ouvinte ia olha, gostar muito, pensando que a maior parte dos nossos ouvintes são daqui, né, do Rio Grande do Sul. Não é que eu queira ser bairrista. não, eu sei, fica Eu não tranquilo. Os dados. Eu sou apaixonada pela pecuária gaúcha. Para mim, a pecuária mais bonita que tem. Essa parte da tradição, para mim, ela é importantíssima. E em se trazer aí boas pessoas que também gostem muito do que fazem, né? Então, assim, o que eu acho que a pecuária gaúcha... A gente já sabe disso, então vou começar com o puxão de orelha, depois a gente fala das coisas boas. O que eu acho que a pecuária gaúcha perdeu nas últimas décadas? Ficou um pouco parada no tempo, né? E foi se marginalizando em termos geográficos mesmo, por não ter acompanhado aí os tempos e talvez ficado demais só na tradição, que eu acho apaixonante, maravilhosa, enfim. Quando eu vou para aí, eu me esbaldo, né? Porém, eu acho que esse recado já foi dado. Isso que eu estou falando aqui já está meio ultrapassado. Então, eu acho que as pessoas já compreenderam, estão buscando melhoras, né? Eficiência, em levantar mais indicadores, informações, melhorar sua genética, né? Fazer mais parcerias com a parte comercial dos frigoríficos. Então, eu vejo uma aproximação. E o que eu acho que está aí na mira da pecuária gaúcha é aumentar em produtividade, renovar ou rejuvenescer talvez seu rebanho que ficou por algum tempo aí como o mais errado, né, o mais velho do Brasil, vamos falar. E isso eu acho importante para aumentar a eficiência e abater animais mais jovens. Eu acho que a gente não tem tanto a pressão do tecido conjuntivo que se acumula ali, por exemplo, no gado Nelore. Então a gente tem menos essa pressão também na natureza do gado gaúcho, mas que por questões econômicas não dá mais para ficar se retardando. Então, isso que eu acho que é o futuro, né? Uma pecuária mais eficiente, uma pecuária que enxergue mais soluções e foque menos em problemas. Isso é um problema geral de qualquer produtor ou qualquer setor, na verdade. E eu acho que é uma pecuária que vai começar a conseguir trabalhar um pouco mais com o mercado também, através desses fluxos de compra e de venda. Vender um pouco mais quando sobe, comprar um pouco mais quando cai e a gente ficar de olho nesses movimentos. Porque
o ciclo pecuário ele não serve só para o Brasil Central, ele é ativo também no Rio Grande do Sul, na pecuária gaúcha, tá? Então ele traz oportunidades aí de comercialização e de ampliação de rebanho, por exemplo, em momentos em que essa reposição está com desconto. Então isso é muito positivo e eu vejo muito isso. Agora, por outro lado, eu vejo a carne gaúcha cada vez mais crescendo em impressão de qualidade, porque ela tem, né, uma carne excepcional. E é uma carne, por exemplo, que eu acho que lá para frente vai ser muito demandada pelo cliente de fora. Porque, gente, falei com o professor Sérgio Flanzer aqui num episódio que a Lívia veio comentar para mim, foi um dos mais incríveis, assim. Eu gostei de todos, na verdade, não posso ficar falando isso, né? Mas foram mais de 3 horas de conversa ali falando de qualidade de carne, eu fiquei apaixonada. E não tem uma coisa que a gente não consegue combater. Nós temos um clima que não favorece o Angus no centro do Brasil. Isso vai ser sempre um empecilho. Então, os machos que servem ao abate, as fêmeas, a gente tem fêmeas jovens sendo abatidas, mas elas são matriciais, porque senão não tem pecuária. Então, os machos, Nelore, a partir de sua puberdade, eles têm acúmulo de tecido conjuntivo no meio das fibras musculares que torna a carne dura. Isso é um fato que não vai mudar. Ah, você está falando para eu castrar? Eu não falei nada. Cada um dentro da sua fazenda sabe o que tem que fazer. Mas a gente não sofre com isso na carne Angus, tá? E a carne Angus, no Rio Grande do Sul, ela é produzida majoritariamente a pasto. É uma carne que os Estados Unidos, por exemplo, não tem. Você não tem uma carne Angus a pasto. A carne é ruim. Eu acho uma carne ruim, com sabor ruim, uma carne sem graça. Então, nós temos uma carne aí que tem tudo para ser uma carne de nicho, valorizada, com ágio, para ser exportada para mercados como Japão, Coreia do Sul. Então eu vejo assim o Rio Grande do Sul como uma oportunidade fantástica se mantiver sua tradição, mantiver sua grande tradição, mas conseguir aumentar a eficiência dentro dessa tradição. Então isso que eu acho da pecuária rio-grandense, que é uma coisa assim que eu vejo assim, brilha o olho, dá vontade de ir para aí produzir. Escala Botar de o qualidade casaco aí. também, né? Eu acho que a questão de produzir de forma constante, abastecimento, eu sempre falo isso muito, né? Perfeito. Abastecer de forma constante. Ninguém faz mercado sem ter produto, né? Produto numa Então, época assim, do o que ano que eu, não que faz que eu muito. falo? Olhem para o mercado externo, mirem no Uruguai, é o nosso benchmark, acho que principalmente o de vocês, e nós vamos conseguir ultrapassar esses caras. Sonhem Sim, grande, porque eu acho que o Brasil pode ser referência em carne no mundo. Neto falou agora, né, nessa parte de mercado externo, enfim, tem também numa live tua o Maurício Palma Nogueira, que ele acredita muito que vamos ter no final dessa década uma década invertida. E as nossas exportações, que ele acredita que talvez as exportações superem, né, o consumo externo supere o consumo interno. Tu acredita nisso, Lígia? Agora, tem um dado também que abriu, por exemplo, a exportação para os Estados Unidos foi 495%, esse mercado mais global que o Brasil está tomando conta, assim, tu acredita nessa afirmação dele ou tu acha que é uma suposição? Olha, eu precisaria ver, a gente ainda exporta 30%, o nosso mercado consumidor é muito grande, né? E ele é grande e desestimulado. Se a gente tivesse um estímulozinho aí, eu acho difícil ultrapassar. Mas eu acho que pode eventualmente acontecer. A gente tem isso na Austrália, por exemplo, essa realidade. Eu só acho que demora bastante ainda antes disso acontecer. Seria no final da década. É, Tá. mas dá para talvez equiparar, eventualmente. Porque a gente estava nos 20, em 10 anos a gente foi para os 30, né, por cento exportados. Daqui a pouco acho que é capaz que chegue lá, assim. Com E potenciais de principalmente, crescimento, com mercados enormes que a gente não atinge ainda. Com o perfeito. que a gente Então, atinge, a assim, gente cresceu. Imagina se a gente aumentar lá fora os clientes. e tem um potencial de crescimento muito concentrado em Ásia, que eu acho É. que às vezes a gente esquece. Por exemplo, o Vietnã, que a gente abriu há pouco tempo, né? Ampliou, na verdade. O Vietnã é um mercado de 100 milhões de habitantes, gente. Todo mundo acha que o Vietnã é um país pequenininho. O Brasil tem 200, eles têm 100, é metade do nosso isso aí. país. E eles têm um PIB per capita ridículo de $4.000. Nós temos um de 12, os Estados Unidos têm de 85. Então, para vocês terem uma ideia do potencial que está embutido aí em um país que nós analisamos na Ásia. Nós temos Tailândia, nós Tailândia. temos Indonésia, nós temos coisas fantásticas para fazer na Ásia nas próximas décadas, que eu África acho também, muito né? legal. A África, Oriente Médio. a África, a hora que despontar, gente, eles não comem carne. Eles não comem carne. O dia que a gente começar a ver a África despontar, vai ser uma coisa incrível também.
A África do Sul já é uma das maiores importadoras de carne de frango nossa, né? Então isso também tem um potencial grande para entrar na carne bovina. Aí eu acho que a gente vai redescobrir essa questão das exportações. Não tão para já, mas com construção, com persistência. E aí tem espaço para todos, né? Porque vamos lá, eu tô falando do mercado de $4.000 de PIB per capita, eles vão consumir a commodity, tá? E a qualidade fica para outros mercados menores, mas com potencial muito grande de vir buscar aqui no Brasil. Valor agregado, né? De valor agregado. Então, assim, tem produto para todo mundo. Tem produto para todo mundo. Nós vamos continuar exportando o Nelore um pouco mais duro lá, mas que também é uma carne muito saborosa, uma carne muito especial, uma carne que a gente consegue construir em volume com baixíssimo custo. E isso é fantástico, uma carne extremamente competitiva. Nós sempre vamos precisar da commodity, ninguém vai consumir só a carne de qualidade, muito pelo contrário. Agora, a carne de qualidade para mim é um caminho que não volta mais. Estou com a Ana. Não, eu acho que Pra também, mim, assim, não ó, poucos retorna. países no mundo têm essa capacidade, né, de produzir commodity e produzir qualidade, sabe? Perfeito. Poucos têm Lígia, esse pulmão. vocês estão falando aí de aumento de exportação, tá? Passamos de 20 para 30. Só porque respeite aqui o decano, velho, eu sou do tempo dos 5% de exportação e a carne era processada. Tu imagina só que Pois evoluiu. é. Não sou tão velho assim, né? Pois é. Ó, um ponto. Os Estados Unidos hoje são o nosso segundo maior comprador, tá? A gente tá mandando 17% de tudo que a gente exporta vai para eles. É só carne processada, gente. É só carne para fazer carne Pra fazer moída. hambúrguer. Então, é uma parte ínfima do que eles consomem lá. Exatamente. E eu acho que isso tem uma tendência de ser ampliado também, se a gente não fizer muita bobagem, né? Mas eu acho que num longo prazo tem uma chance de Tu entrar, achas- inclusive, nos Estados Unidos. Tu achas que se a gente sair assim, tipo uma atitude de demonstrativa, fazendo aqueles churrasquinhos na esquina, aquele cheirinho bom, botando um entrecô, tu acha que aumentaria o consumo mundial? Ah, eu acho que o que aumenta o consumo mundial é renda. O cara tem dinheiro, ele come. Aí quando ele tem muito dinheiro, muito, ele fica tão doido que aí ele quer virar vegano, né? Tudo aí ele dá uma despirocada, assim. Mas isso aí é só Adoro. problema de rico, né? Isso Essa aí é é só boa. problema de rico. Mas- Eu acho que você dá dinheiro na mão desses caras. Meu, você der dinheiro para africano para comer carne, esquece, gente. Esquece. Tanto que, assim, não é à toa que é tema de campanha eleitoral. Ou o brasileiro vai comer, o argentino vai comer mais churrasco. Me elejam. Então, assim, para mim é só entregar dinheiro na mão da galera. Só entregar dinheiro, a gente passar esse momento de crise agora, porque assim, a gente tem um nível de endividamento global hoje de todas as economias muito grande, uma coisa que a gente nunca viu na história. Vamos aprender com isso, ver como que a gente soluciona esse negócio aí, sem implodir o planeta, né? Essa é a minha maior preocupação. A pessoa fala de aquecimento global, de desmatamento. Eu falo, ixi, gente, tem coisa muito pior acontecendo. Vocês Lígia, não fazem ideia. um outro conceito acho que é importante, e eu pensando, não sei se eu me alinho com tudo que está sendo falado em termos de mercados internacionais e qualidade e nichos de mercado, mas eu acho que uma das grandes vocações do país em produção de carne é exportar commodity. E o que é a definição de commodity para o Brasil, para acessar esses outros mercados? Porque eu acho que mercados de qualidade tradicionalmente já tem esse espaço ocupado por países como Estados Unidos, como Austrália, que vai ser muito difícil ter volume, constância para disputar a carne do Pampa Gaúcho para entrar nesses mercados. Pode entrar num determinado momento, mas isso vai ser um nicho, e nicho é algo pequeno, valor agregado, mas que não vai impactar. O Brasil tem condições de impactar o mercado mundial de carne de uma outra forma, de commodity. Eu queria que tu definisse, na tua visão, o que é o commodity da carne brasileira. O que se define como um commodity? É um igual ao outro, mas mais do que isso, é custo de produção, constância, volume. Eu queria que tu desse esse conceito de commodity para carne, para acessar mercados e ter volume de exportação e ser mais significante do que é hoje. Então, a commodity é a matéria-prima com larga escala de comercialização, né? Então, você nunca vai poder falar, por exemplo, que a carne do Marcelo Chimbo lá, 481, é uma commodity, porque não dá para fazer aquilo em alto volume. Você não consegue. É uma carne escolhida a dedo, né? Então, assim, a commodity ela é a matéria-prima facilmente intercambiável,
facilmente produzida. A gente tá falando, tô quase me contradizendo, porque no começo eu falei que é muito difícil produzir, mas assim, você bota um gadinho ali no terreno baldio para pastar e você tem lá, né, basicamente. É difícil fazer bem, é difícil pagar a conta, mas assim, esse é o ponto. E que tem um nível de industrialização muito baixo. Esse é commodity, esse é o conceito de commodity. Matéria-prima, facilmente intercambiável, altamente comercializada, né? Então, altamente produzida, obviamente, e altamente necessitada, né? Demandada. Então, isso é commodity. A gente vai precisar fazer o boi que a gente consegue fazer em larga escala. O boi que a gente consegue fazer em larga escala não é o Aberdeen Angus no Brasil. Então, nós vamos precisar do Nelore, basicamente. Tem gente que fala muito mal, mas assim, precisa conhecer a realidade, vai produzir, vai fazer. Vai dar, por exemplo, você bota gado no Nordeste lá, hoje está sendo uma grande área de fronteira, nova área de fronteira de cria, por exemplo. Pessoal, não tem chuva, gente, é palma forrageira. Então, assim, é o que se consegue fazer com o que se tem ali na região. Então, eu acho que a nossa commodity carne, ela vai continuar sendo o boi. O que eu acho que vai acontecer sim, e aí a gente vai ter um ganho absurdo, é esse animal ser um animal mais padronizado. Esse animal ser um animal mais equilibrado, em que a gente consiga entregar uma carcaça mais produtiva, mais eficiente, né? E eventualmente fazer o cruzamento de uma forma positiva também e entregar uma carne de uma qualidade superior ali naquelas regiões também. Tem muita gente fazendo, né? Então, para mim, essa é a commodity. A commodity é dessa forma que a gente faz e oferece, e é assim que a gente vai conseguir abastecer o mundo. Porque o grande crescimento que a gente está prevendo aqui conversando são países emergentes, né? Então, esses países emergentes, eles vão continuar com problema de renda por muito tempo ainda. E aí, até eles conseguirem começar a acessar a carne, por exemplo, Vietnã não tem 4, a gente não tem 12 de PIB per capita, até eles triplicarem o PIB, entendeu? Eu vou precisar continuar mandando miúdos, mandando carne commodity para eles por muito tempo. Né, por muito tempo ainda. E a commodity também, ela desempenha o papel da entrada também, muitas vezes, né? Tu entra no mercado com a Perfeito. commodity, a partir daí tu vai conhecendo o mercado e começa a trabalhar, sabe? Vasco, eu vejo isso muito em determinadas regiões, entendeu? O próprio Oriente Médio, tudo isso começou assim, entendeu? Entra com a carne commodity, tem o teu lugar, vai fazendo o teu mercado, a partir dali tu vai tendo E aí tu know-how vai- e conhecimento para começar a trabalhar o mercado, colocar o produto certo para o consumidor certo, para o cliente certo. E aí vem as oportunidades da gente conseguir dar uma melhorada nessa precificação, que é o produto e qualidade, entendeu? E a construção da Excelente. qualidade também, tu não larga lá em cima, tu vai construindo ela. Melhorei um pouquinho, acesso a um outro cliente, vou melhorando um pouquinho. É um trabalho árduo também, né? Mas ele vem dando resultado no mercado externo. Eu vejo muito Excelente, eu acho que é por aí mesmo. Aí, até se a gente pensar, por exemplo, em China, né? A gente entrou com isso commodity, mas a aí, gente tá aí teve a China. fluxos de envio de carne de qualidade para a China. Hoje a gente já Estados manda. Unidos, hoje a gente só vende essa carne, mas daqui a pouco pode entrar uma outra lá. Hoje a gente- Aí coloca esses apelos, né? Grass-fed, carne a pasto, carne sustentável. É isso. Maravilhoso. Bom, Agora tem que trabalhar essa imagem, né, gente? isso aí. Assim. E Lígia, aí que eu acho um problema, hein? Que ninguém quer investir nesse troço direito, como se deve. Comunicação, Lígia, seguinte, tá tudo muito bom, tá tudo muito Nós bem, precisamos. mas realmente eu vou ter que daqui a pouco sair. Mas antes de A sair, gente tem a nossa eu queria dizer o seguinte, que eu sou o maior ouvinte teu, tá? Um dos maiores ouvintes. Em tudo que tu fala aí, eu tô sempre ligado, tá? E agora, 17, eu vou estar ao vivo lá te ouvindo. Mas eu só não queria que, através desse nosso episódio, tu nos roubasse muitos ouvintes, sabe? Que as pessoas do podcast Agronautas migrassem pro teu. Tá? Eu só não queria isso, tá? Por favor, fala bem da gente. Não, Tá? claro, sempre. Fala bem Sempre da fala. gente. E eu vou ter que me despedir aqui, que eu tô com umas tarefas aqui domésticas, tá bom? Bom trabalho, gente. Obrigada aí, viu? Abraço. Vai, Caju. Tchau, Caju. Tchau, Bom Caju. dia. Lijazinha, pra gente fechar, eu gostaria de pedir a tua dica. Vamos, peraí. Vou pegar aqui, ó. Tua dica. Eu tenho 2 dicas, peraí. Vamos lá. Vai lá. Tem 2 dicas aqui, porque falei pra vocês que perguntaram outro dia pra mim, pro professor Zequinha, né? Qual que é teu hobby? O meu hobby? Trabalhar. É o meu também, entendeu? Então, tudo que eu faço, assim, eu começo a colecionar coisas para conhecer mais do nosso negócio, dominar ele cada vez mais. Então, eu tenho uma primeira dica para os gaúchos, que é esse livro antigo aqui, A pecuária Rio chama Pecuária Rio Grandense, Sua Perspectiva. É muito legal, gente, para a gente conhecer o futuro. Vocês não vão encontrar só coisa antiga aqui, vocês vão encontrar muita coisa nova
que está descrita há muito tempo e que as pessoas não conhecem. Qual que é o autor? Eu não Esse consigo aqui ler. é do Getúlio Marcantônio. O Getúlio Marco Antônio. Getúlio Marcantônio. Então, Olha que essa é a minha legal. primeira Anotado. dica aqui para vocês. Esse livro aqui, por sinal, estava estudando ele para escrever um meu também. E a gente tem que estudar os grandes, né? As grandes pessoas aí que chegaram antes da gente. Então, é isso. Eu, né, tenho uma dica, sim. Não é perda de tempo, é no mínimo É É cultura. verdade. Então, Nunca é perda de tempo. Acho que uma coisa importante, e esse é meu terceiro podcast participando, Lígia, eu queria chamá-la para fazer um corte, para a gente colocar alguma coisa na mídia social, que eu acho que uma das coisas importantes, a gente falou inúmeras vezes sobre ciclo pecuário, tudo está relacionado a consumo, exportação com relação ao ciclo. Então, se tu pudesse falar de uma forma didática para nós, e a gente coloca isso separado depois nas mídias sociais, o ciclo pecuário, que lá ao vivo, de 17 e 18 de junho, a gente vai rever isso novamente. Mas se eu te perguntasse agora, o que é o ciclo pecuário? Porque isso é extremamente estudado em vários países, é o que norteia a pecuária Muito se americana, fala, Austrália, hoje e em não dia. cientificamente, não vários trabalhos. O Brasil provavelmente deve ter isso também, mas o que é o ciclo pecuário? Porque isso é relativamente predizível algumas coisas. Como tu definiria ciclo pecuário, porque as pessoas entendam de forma bem didática, quando retém fêmea, que aumenta geométrico, o que tu falaste, para a gente poder fazer um resumo, um corte. Então vamos lá. Ciclo pecuário, na teoria literal, é o seguinte: é uma retroalimentação produtiva estimulada pelos preços. Então, os preços estimulam o produtor a produzir mais ou menos. E aquela produção maior ou menor estimula, consequentemente, o preço futuro, que vai estimular a produção futura. Então, quando os preços sobem, né, a gente vê o produtor muito empolgado. Então, ele acaba fazendo muitas compras, por exemplo, que são desvantajosas, né? O mercado já subiu muito. E, basicamente, estruturalmente, ele retém fêmeas para fazer a produção daquilo que está subindo, para produzir mais bezerros, né? Mais terneiros, enfim. Então, isso estimula a produção lá na frente. Aí, quando está todo mundo empolgado, compra aquele animal caro, depois o preço cai. E aí a gente fica com o mico na mão. Então, esse é o ciclo pecuário. A importância de se compreendê-lo é a gente começar a verificar áreas assim de janelas de comercialização ou de não comercialização. Então, hoje, em especial, nós temos uma janela de comercialização aberta, porque o preço do bezerro, do terneiro já subiu, já se recuperou das mínimas, agora deu até uma paradinha e tal, mas ainda tem uns 15%, 20% de valorização para seguir, tá? De acordo com o que a gente observa em movimentos passados. Então, se a gente souber compreender o ciclo, ele é uma ferramenta muito boa para a gente não ficar com o mico na mão. Comprar nas máximas e vender nas mínimas. Por quê? Quando o ciclo vira para a fase de alta, o primeiro ano é ótimo. Você está com o custo baixinho construído, de repente o preço sobe, nossa, é um milagre. Só que no segundo ano, o terneiro foi de moto, enquanto o boi foi a cavalo, né? E aí, quando você faz essa segunda reposição, já fica mais arriscado. A terceira, então, é a pior. Então, ficar de olho nesses movimentos de preço, porque esse aí eu acho que é o fundamento de uma boa comercialização. E nós precisamos dominar o mercado em que a gente atua. Não é só técnica, não é só ter olho para comprar gado. A gente precisa também entender do mercado em que a gente atua. É isso aí. Lígiazinha, querida, maravilhosa, muito obrigada. Olha, foi uma hora e meia, uma conversa maravilhosa. Ficaremos mais, com certeza, mais uma hora e meia, né, pessoal? Com certeza. Quero ver vocês dia 17. Nos encontramos não sei, acho que pessoalmente. todos não, mas alguns... Estaremos lá para te assistir. Estaremos lá.